Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de sucessão. Estamos no nosso último encontro, nós trabalhamos com cessão de direitos hereditários. Hoje a gente vai finalizar esse conteúdo para que a gente possa entrar em vocação hereditária, tá bom? Essa vai ser a nossa caminhada. Vou dividir a tela para que a gente não perca tempo e bora lá. Pois bem, estamos trabalhando aqui com seção de direitos hereditários. Se eu fosse resumir em 4 tópicos, o que é mais importante no que se refere à seção? São os tópicos mais polêmicos, inclusive, tá? A primeira coisa é que seção, nós vimos, não é doação. Opa, não é doação. Seção também não é alienação. Quem está cedendo um direito hereditário não está doando nada para ninguém. E não está vendendo nada para ninguém. Isso por quê? Porque na seção de direitos hereditários, você não pode individualizar patrimônio. Você transfere direito, você não transfere bem. A doação, você doa patrimônio, você doa bem, é individualizado. Na alienação, você também individualiza. Na cessão, não. Então, olha que coisa interessante. Bora aqui. Não é doação, é transferência de direitos. Isso aqui é a coisa mais importante. É muitíssimo importante. Porque, na prática, os institutos se confundem. A outra coisa que nós falamos também na nossa aula, que para mim é muitíssimo importante, porque a cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico que possui natureza de aleatoriedade. É um negócio jurídico aleatório. Isso é muito importante. E por que aleatório? Porque o cessionário ele assume o risco de não receber nada ao final do inventário. Porque você já sabe que quando o sujeito ele falece, o ativo e o passível ele formam uma massa patrimonial. Então pode ser, a depender da situação, que o indivíduo tinha mais débitos do que ativos, e aí o sujeito, o cessionário, acaba ficando sem receber nada. É um negócio jurídico que é válido, perfeito. A cessão de direitos hereditários é prevista no Código Civil. Nós vimos, daqui a pouquinho a gente vai para o Código Civil novamente, mas você tem que saber que tem natureza aleatória, por quê? Porque há uma assunção de riscos. Assume riscos. Ao final, o cessionário pode não receber nada. Isso daqui é uma informação extremamente importante. A segunda coisa, eu já falei aqui. Não é possível cessão de bens singular. Não é possível cessão, não é possível a cessão singular. O sujeito tem 10 carros. Aí ele quer ceder singularmente aquele automóvel. Entenda, existem direitos de outros herdeiros, ainda não foi feita partilha de nada. O sujeito ainda não é dono, ele só tem o direito hereditário, ele só tem uma cota à parte, ele só tem um direito. Olha que coisa interessante, não é possível cessão de bem singular. Aí alguém me pergunta assim, ué, significa dizer que nenhuma hipótese não. O nosso último tópico da nossa última aula é que você entenda que poderá o juiz conceder alvará. Entenda. É lógico que em um inventário nós temos um imposto de transmissão que precisa ser pago. É só a título de exemplo. Digamos que o sujeito faleceu, deixou o patrimônio, mas a família não tem dinheiro para poder pagar com o imposto de transmissão. Então, nessa situação, aqui a gente não está falando de cessão, a gente está falando de autorização para que se venda, para que se pague determinado imposto. Então, a depender do contexto, a depender da situação, a depender da necessidade, é possível a autorização judicial para que se venda algo antes até da partilha, tá? Para que se venda algo, para que se possa dar a finalização ou continuação do processo de inventário.
Então, não é possível a cessão de bem singular. Isso é regra. Mas é possível, sim, que o juiz, a depender do contexto, a depender da situação, ele conceda alvará. Não sei se você sabe, mas os inventários geralmente são judiciais, mas hoje nós temos a possibilidade de formalizar um inventário extrajudicial. E talvez alguém me pergunte, Ricardo, se o inventário for extrajudicial, é possível? Como é que se faz essa venda e essa transferência, essa venda de bem, a depender da situação? A depender da situação, você também vai postular no juízo competente. Então, eu vou botar essa observação, porque eu acho que o nosso último encontro é a observação, para mim, mais importante. Inclusive, em inventários extrajudiciais, é possível alvará. Claro que em juízo competente. Perfeito? Foi sobre isso que nós falamos, são os tópicos mais importantes do nosso último encontro. Agora a gente vai dar continuidade ao que nós estávamos trabalhando. Olha que coisa interessante. A sessão possui várias minúcias no que se refere à sessão de direitos hereditários, tá? A primeira coisa é a regra presente no artigo 1794 do Código Civil, que a gente vai abrir daqui a pouco, tá? Porque o artigo 1794, no que se refere à transferência, no que se refere à cessão de direitos hereditários, tá? Ele fala da questão e do direito de preferência dos coerdeiros. Então, você vai anotar no seu caderno, porque você deve guiar essa aula anotando no seu caderno, pausando o vídeo, lendo o Código Civil. É assim que você vai dar continuidade aos assuntos. O artigo 1794 fala do direito de preferência. Olha que coisa legal. A gente vai falar aqui agora. Bora para o Código Civil? Eu deixei aberto. Olha aqui na minha tela. 1794, aqui. Ó, deixa eu copiar e vamos anotar. Vamos lá. Fala lá o artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão a um terceiro, tá? Se o outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto. Então, olha que coisa interessante. Aqui nós temos aqui a formulação do direito de preferência no que se refere à cessão de direitos hereditários. O indivíduo, um herdeiro, ele só pode ceder a sua cota à parte se ele comunicar ao outro herdeiro. Então, aqui agora, no artigo 1794, nós estamos aprendendo aqui duas coisas. A primeira é que existe um direito de preferência, e a segunda coisa é uma observação extremamente importante, porque está implícito no artigo 1794. O Código Civil ele não é fácil, né? A gente tem que destrinchar, interpretar a legislação o tempo todo. A doutrina, ela fala, e os tribunais, eles dizem, da necessidade, anote isso, de comunicação aos demais herdeiros. É necessário a comunicação dos demais herdeiros. Aí vem uma segunda observação. Porque se nós estamos falando aqui de comunicação para o exercício efetivo do direito de preferência, nós temos que falar qual é o meio de comunicação. O meio de comunicação deve ser judicial ou pode ser extrajudicial. A legislação não fala, mas a doutrina tem um posicionamento. Então a gente vai botar, porque esse posicionamento doutrinário ele é corroborado com os tribunais aceitam, e a doutrina ela é pacífica no sentido de permitir a comunicação, lógico, judicial, mas também extrajudicial. Então, olha que coisa interessante. Estamos aqui falando de cessão de direitos hereditários. O sujeito, ele pode transferir o seu direito hereditário para outro. Não é possível a cessão de bem singular. É possível, a depender do contexto, uma autorização judicial para a venda de determinado bem. Perfeito? Ou para a transferência de determinado bem. É um negócio jurídico aleatório. Você já sabe, porque trabalhou em Direito Civil 3, contratos aleatórios. Não é alienação e não é doação. Agora, olha que coisa interessante. Na prática, eu posso formular esse pedido nos autos,
que eu acho que é o caminho mais adequado, ou eu posso ter uma comunicação extrajudicial, enviar uma carta, formular um contato telefônico, um e-mail. Então, o único problema das comunicações extrajudiciais são os meios de prova. É isso. Perfeito? Mas a doutrina permite meios de comunicação extrajudicial com a finalidade de transferência dos direitos hereditários, com finalidade de cessão dos direitos hereditários. Tá bom? Uma outra observação, olha que coisa interessante, quanta coisa surge da leitura de um único artigo. Deixa eu só mostrar qual é a nossa caminhada aqui, judicial. Nós estamos trabalhando, é a nossa caminhada. Nós estamos saindo da parte geral de sucessão para entrar agora nos procedimentos, tá? Nós trabalhamos com as noções introdutórias, depois nós trabalhamos com a administração da herança, nós falamos sobre renúncia de herança, sobre aceite de herança, nós estamos falando sobre transferência de herança, cessão de direitos hereditários, para que a gente fale de vocação hereditária, nós falamos de aceitação e renúncia, e aí sim a gente começa a falar dos outros tópicos atinentes à nossa disciplina. Perfeito? Hoje a gente já finaliza a sessão de direitos hereditários. Vamos lá, para que a gente não perca tempo. Uma outra coisa, outra observação que nasce, e aí é legal porque o silêncio, nós já dissemos anteriormente, ele pode materializar manifestação de vontade a depender do contexto. No nosso caso, o silêncio, ele configura aceite. Então, anote que o silêncio, desde que haja comunicação, isso é muito importante, tá bom? Houve a comunicação, o silêncio das partes configura aceite. Configura anuência. Se o sujeito botou nos autos, solicitou que o herdeiro se manifestasse no prazo de 15 dias, no prazo de 30 dias, deu direito para que o sujeito soubesse dessa sessão e pudesse se manifestar. E ele nada disse, ele não falou nada, esse silêncio das partes configura aceite. Isso daqui é muito importante. Agora, olha que coisa legal. No artigo 1795, nós temos uma regra, uma situação, para que se possa anular essa sessão. Entenda. É necessária a sessão? É. Existe uma forma prevista. O legislador previu aqui no Código Civil, no artigo 1794, que é necessário a comunicação do coerdeiro. Perfeito? Para que seja formalizada a sessão, para que ele possa exercer o seu direito de preferência. Se esse direito de preferência ele não foi exercido, essa sessão ela pode ser anulada. Então, eu vou botar aqui as regras, mas a sessão poderá ser anulada. É legal que eu vou poder falar uma regra aqui de prescrição e decadência para todos aqui, tá? Então, olha que coisa legal. A sessão poderá ser anulada se for violada, vamos botar isso? Se for violada o direito de preferência. Foi violada, poderá ser anulada. Agora, nós temos algumas regras a serem preenchidas, presentes aqui no artigo 1795 do Código Civil, tá? O primeiro deles é que deve ser formalizado. Deixa eu botar aqui. Eu vou copiar aqui o artigo 1795. Aqui, pá. Que a primeira parte do artigo traz uma regra e a segunda parte também traz uma regra importantíssima no que se refere à sessão de herança. A primeira coisa, você vai botar aqui, é a necessidade de depósito judicial. Primeira coisa. Para que se formalize a anulação da sessão, é necessário depósito. A segunda coisa é que nós estamos falando aqui de um prazo decadencial. Nós temos um prazo, eu vou ler o artigo, prazo decadencial, para que se possa exercer a nulidade da sessão que foi formalizada. As partes possuem o prazo decadencial de 180 dias.
só a título, então somente a título de revisão. Prescrição é a perda da pretensão. Decadência é a perda do próprio direito. Aí tem uma dica que é muito legal. Todos os prazos prescricionais estão previstos no artigo 205 e 206. Todos. Você quer saber prazo para pretensão? Artigo 205 e 206. Se não tem ali no artigo 206, o prazo é de 10 anos. Então, para você saber tudo no direito, prescreve. Tudo. Porque existe uma máxima que o direito não socorre aos que dormem. Agora, toda vez, isso aqui é uma dica, tá? Toda vez que você vê um prazo solto em algum artigo do Código Civil, fora desses dois artigos que eu disse, se refere à perda de direito. Estamos diante de prazo decadencial, é a hipótese aqui do artigo 1795. As partes possuem o prazo de 180 dias para que se possa exercer o seu direito de anular esse negócio jurídico que foi formalizado. Perfeito? Passou esse prazo, nós podemos formalizar que decaiu, o sujeito perdeu o direito. Vou até botar prazo decadencial, mas como isso aqui tem que ser um facilitador de conhecimento, perda do direito. Perfeito? Então, bora ler o artigo 1795? O corredeiro, a quem não se der o conhecimento da sessão, poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Formalizou-se a transmissão, aqui a gente também tem um lapso de início da contagem desse prazo. Vou até anotar aqui, ó. Quais são os tópicos importantes que nós temos que ter aqui, ó. Primeiro, depósito judicial, fundamental para anulação. Segunda coisa, prazo decadencial, 180 dias. Quando é que se inicia a contagem? Após a transmissão do direito. Transmitiu-se o direito, houve a transmissão do direito, nós podemos iniciar a contagem desse prazo. Passou o prazo de 180 dias, as partes, nenhum dos herdeiros poderá anular esse negócio jurídico, porque estamos diante aqui de um prazo decadencial. Legal isso, não é? Então, bora lá. Olha que outro tópico interessante no que se refere à sessão. Sessão de direitos hereditários tem tantas minúcias. Agora a gente vai voltar um pouquinho a um assunto de direito de família. Nosso conteúdo dialoga muito com direitos de família. E a gente vai falar sobre a outorga uxória, sobre a autorização conjugal. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Será que é necessário a autorização conjugal para que seja formalizada a cessão de direitos hereditários? Para que eu responda a isso, a gente tem que voltar alguns artigos. Olha onde a gente está, no artigo 1795. Só que a gente vai ter que voltar para o artigo 1647. Artigo 1647 do Código Civil. O Código Civil está aberto, você viu? Bora voltar. Artigo, vamos lá, 1647. É muito artigo, hein? 1647. Aqui, papai. Olha que coisa legal. E fala aqui, ó. Eu vou ler o artigo 1647. Vou botar aqui. E aí a gente vai construir, eu vou formalizar um problema, tá? Fala lá o artigo 1647. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização, lógico, nós temos regimes de casamento, exceto no regime de separação absoluta de bens, o que é que não pode? Alienar ou gravar ônus real de bens imóveis, perfeito? Pleitear como autor ou réu acerca de bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos bens que possam integrar a futura ameação. Então, olha que coisa interessante a gente aprende aqui agora. Aqui a gente vai focar aqui no inciso 1, porque eu vou fazer uma pergunta. Você concorda, e eu acho que sim, que a transferência de patrimônio, a transferência de direitos, possui natureza de direito real? Tem natureza de direito real? Tem.
Certo? Então, por ter natureza de direito real, a cessão de direito hereditário precisa de autorização conjugal? Entendeu a pergunta? Nós estamos falando aqui o seguinte: você já sabe que existem negócios jurídicos que são obrigatórios à autorização do outro cônjuge. É necessário a presença do cônjuge sob pena de anulabilidade do negócio jurídico. Entende? Carece de validade. Viola um dos requisitos de validade de negócio jurídico. É necessário a autorização por previsão expressa. Então, eu não posso, por exemplo, se eu focar no inciso 1, alienar ou gravar ônus real, os bens imóveis. A cessão de direitos hereditários tem natureza, sim, de direito real. Tem natureza de direito real. Aí vem a pergunta: será que é necessário a autorização? E isso daqui é um tema polêmico. Eu vou dar um posicionamento, mas a doutrina não é pacífica no que se refere à autorização para fins de cessão de direitos hereditários. Por quê? No caso de renúncia, fica fácil não. Na renúncia, eu vou botar em caixa alta. Não é necessário. Aí você fala assim, mas Ricardo, na renúncia não é necessário? Não. Na renúncia não é necessário. E por que não é? Em função do efeito retroativo que se tem na renúncia. Quando o indivíduo renuncia, nós já sabemos que existe um efeito retroativo no sentido de que aquele se considera como se aquele indivíduo não pertencesse à linha sucessória. Então, na renúncia não é necessária autorização, porque em função do efeito retroativo da renúncia. Agora, a cessão não possui esse efeito retroativo. E aí a nossa doutrina, pelo menos a doutrina que nós somos filiados, defende que na cessão, olha que coisa eu vou falar aqui, é necessário. Na cessão, ela é necessário, porque não tem esse efeito retroativo, tem natureza de direito real e seria abarcado nas hipóteses previstas no artigo 1647, formalizando uma interpretação extensiva. Você entendeu o que nós estamos falando aqui? Em uma prova discursiva, em uma situação prática, é assim que nós vamos mentalizar. Qual é a resposta aqui? É necessária autorização conjugal para renúncia não. Porque a renúncia tem efeito retroativo. Perfeito? Agora, na cessão, não. Na cessão, eu acabaria violando eventual direito de um cônjuge, a depender, é lógico, do regime de casamento das partes. É por isso que nós estamos pautando a nossa resposta no artigo 1647 do Código Civil, perfeito? E nós estamos construindo que a cessão de direitos hereditários tem natureza de direitos reais, não tem efeito retroativo e, portanto, para Pablo Stolze, Pamplona, para Venosa, para Tartucci, para Anderson Schreber, são os autores que nós somos filiados. Esses autores, eles entendem que é sim necessário a autorização, a depender do regime de casamento. Se não for de separação absoluta de bens, é necessário sim na sessão a autorização conjugal, mas você tem que saber, olha que observação importante, observação, opa, eu acabei fazendo besteira aqui. Na sessão é necessário, eu já dei a resposta aqui no vídeo, então bora botar aqui só uma observação, não é pacífico. Gente, isso aqui é muito importante. Essa discussão não é pacífica. Vocês vão perceber que eu vou disponibilizar para vocês jurisprudências no sentido de manifestação judicial com um tipo de posicionamento e com outro tipo de posicionamento, porque a matéria não é pacífica. Não é pacífica nos tribunais, não é pacífica na doutrina, mas eu prefiro estar compatível com a doutrina que eu sou filiado, com a doutrina civil que sou filiado,
uma doutrina, inclusive, com a interpretação constitucionalizada do direito civil, e, portanto, na seção de direitos hereditários é sim necessário, a depender do regime, se não for de separação absoluta, pautado no artigo 1697, é sim necessário a autorização conjugal. O que é que nós já vimos aqui hoje, para que a gente possa trabalhar com os nossos próximos assuntos? Nós já vimos que cessão não é doação, não é alienação, você transfere direitos, não transfere individualmente, singularmente nenhum bem. O sujeito, o cessionário, ele assume riscos, por isso que é um negócio jurídico considerado aleatório. Só que, embora não possa formalizar singularmente, o juiz pode, a depender do caso, conceder alvará. Olha que informação importante, estou te dando, inclusive prática. Mesmo alvará extrajudicial, mesmo em um inventário extrajudicial, é possível, claro, dentro, desde que seja ajuizado no juízo competente, que o juiz autorize a venda de determinado bem para que se possa dar continuidade ao processo de inventário, só a título de exemplo. Perfeito? Por isso que isso aqui é muito importante, vou colocar em amarelo aqui, porque esse tópico é muitíssimo importante. Outra situação que nós vimos é o direito de preferência, é obrigatório. Se não houver a comunicação, e você já sabe que a comunicação pode ser judicial ou extrajudicial, a doutrina e os tribunais, eles aceitam, tá? O silêncio configura aceite. Se não for comunicado, pode ser anulado essa transferência de patrimônio, desde que seja depositado em juízo, seja formalizado um depósito judicial e existe um prazo decadencial. Nós vimos, inclusive, nessa aula de hoje, porque a gente pode fazer isso, diferença entre prescrição e decadência. Autorização conjugal, tópico polêmico da nossa matéria, não é pacífico, existe doutrina contrária, mas nós defendemos que é necessário, a depender, e se não houver um regime de separação absoluta do bens, eu quero finalizar aqui agora o nosso encontro. Interrompi aqui, deixa eu... Opa. E quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração, desejar tudo que há de mais maravilhoso nesse mundo. Forte abraço, um beijo, qualquer dúvida, me encontre nas redes sociais, me manda mensagem no WhatsApp, me manda mensagem no Instagram, eu estou 100% aberto a todos. Forte abraço, Deus abençoe, tamo junto, valeu!